Olá pessoal, eu me chamo Alessandra do ateliê AC Stefano Bags e vou fazer uma demonstração, vou montar com vocês a nossa necessaire expansível, tá? É uma necessaire mega grande, ela tem em torno de 30 centímetros de comprimento e ela fica em 2 formatos. Vocês vão receber os painéis sublimados, aqui eu tenho ele, como vocês vão receber e aqui já desmembrado, tá? Então vocês vão receber uma parte onde contém as partes laterais da frente mais os 2 acabamentos, vão receber o outro painel onde contém um fundo mais os acabamentos e mais um de cada que é frente e costas do painel, tá? Então são no total 4 painéis que vocês vão ter que refilar para poder costurar. Aqui tá refilado, aqui é os 2 acabamentos, aqui são os 2 fundos, as 2 laterais que vai ser unido, porque a gente vai fazer a união com as 2 partes da frente. Essa parte aqui é um adicional que vocês vão receber para montar um chaveiro, um acabamento ou o que quiser. Eu não refilei porque eu não vou utilizar. E essas 2 tiras aqui é a parte do acabamento da frente, que eu também não vou utilizar porque eu vou utilizar a alça, tá? Aqui eu vou fazer a opção de utilizar a alça, então eu desconsidero essa parte aqui. Para quem não for utilizar a alça, no momento que eu for botar o acabamento com a alça, vocês vão colocar esse acabamento. O que que é? Vocês vão passar colinha, dobrar as pontinhas e botar o acabamento em cima, tá? Sem segredo nenhum. Então essa parte aqui eu não vou utilizar, vou desconsiderar. E para começar, pro painel, depois de todo refilado, cortadinho, vocês separam já o que vão precisar, porque é bastante itemzinhos, tá? Aqui eu vou utilizar 2 cursores, vai precisar de 2 meia argolinha, vai precisar da alça de 2 centímetros, essa daqui é, se eu não me engano, é de 2 centímetros. Pode ser de 1,5 também. E eu vou utilizar a alça de 3 centímetros como aquele acabamento frontal, tá? E zíper, eu não corto nada antes, tá? Mas se vocês quiserem cortar, pode. Eu não corto porque é uma necessidade que ela vai ser montada em partes. Então, é melhor cortar conforme as partes vão sendo montadas. E aqui eu vou utilizar a nossa etiqueta. No caso aqui, a etiqueta de alça, mas eu vou utilizar ela como detalhe na parte frontal. A etiqueta de acrílico espelhado, tá? Então, para começar a montagem do nosso painel, a gente começa unindo as partes da frente. Ou seja, a parte de trás e da frente vai ser unida com esse pedacinho aqui, tá? Então, cada um vai no seu lado. Ó, vocês vão se atentem, ó, que se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, a estampa praticamente, aqui no caso vai casar, mas não vai casar, tá? Então, vocês procuram a estampa quando casam. Se vocês encostarem aqui, ó, essa estampa, esse lado encaixa com esse e esse com esse. Então, este é deste que a gente vai colocar frente com frente e passar uma costurinha. E aqui a mesma coisa, vocês vejam a parte que encaixa. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, ela encaixa, tá? Perfeitamente. Se eu já colocar nesse lado de cá, ó, ela não vai encaixar as estampas. Então, ela é deste lado. Frente com frente, pode utilizar um clips para quem não quiser se perder, mas é dessa forma que a gente vai unir a parte central do painel. É o primeiro passo, tá? Aqui eu vou utilizar um ponto 3,5 e um pezinho de máquina, tá? Feito isso, tem 2 formas aqui. Para quem não quiser botar acabamento, pode colocar essa costura, porque aqui a gente vai passar uma colinha de ambos os lados para essa costura assentar, tá? Aqui eu até, na verdade, eu até nem vou passar colinha, eu vou passar uma costurinha, mas não precisava, tá? Só pra gente não perder tempo. Então, vocês podem deixar assim, unir e passar uma costurinha de um pesponto para baixar a costura de trás, assentar e já ficar como detalhe, para quem não quiser botar detalhe nenhum, ou utilizar aquele pedacinho que eu mandei junto, que aqui, no caso, eu vou utilizar a própria alça, tá? Eu só tô fazendo essa costurinha para não perder tempo colando a parte de trás. Ó, dessa forma. Quem quiser deixar assim, pode. Aqui nós vamos botar um acabamento. Eu só fiz a costura para essa parte assentar. Não precisava, era só passar a colinha de contato, assentar e pronto, tá? Mas é só pra gente não perder tempo. Fazer a mesma coisa com o outro lado. Vamos ver se tá tudo conforme, tá? Tá tudo estampa com estampa. Da mesma forma, eu abro a costura para não ficar essa parte em pé. Desço ela. Aqui eu vou passar a costura também. Aqui eu não tô nem me preocupando se a costura tá reta. Opa, ele não dobrou. Eu nem tô me preocupando se a costura tá reta ou não. Olha só, eu costurei, tá vendo? Ele veio todo pro mesmo lado. Ó, abre a costura. Ela tem que ir um pra cada lado, tá? Senão fica grossa. Ó, segura. O painel já é estruturado, então não precisa estrutura nenhuma, até porque esse modelo necessário também não é estruturada. Então é só botar o forrinho e montar e botar o forrinho, é bem tranquilo. Ó, vai abrindo com a mão embaixo para não acontecer o que aconteceu ali no início. Esse é o primeiro passo. Agora, o segundo passo é botar o acabamento. Ou o acabamento que eu enviei, ou no caso aqui eu vou utilizar o acabamento de alça, tá? Então, eu pego a minha alça que eu vou utilizar aqui, vou utilizar essa alça de 3 centímetros. Podia ser até uma de 2 verde, mas aquela eu acho que é de 1,5. Deixa eu até confirmar pra vocês. Não, essa é de 2, tá? Mas podia ser uma de 2,5, eu acho que ia ficar bacana, mas não tem, enfim.
Vamos lá, já vou aproveitar, pegar minha etiqueta pra mim não esquecer, ó, minha etiqueta de transpasse. E já vou posicionar ela aqui, ó, tá? Porque eu vou querer que ela fique aqui, ó, na necessaire, ó. Vai ser a minha identificação pra essa peça. É bem aqui que eu quero, mas eu tenho que trocar primeiro a linha verde. Eu vou trocar a linha e já venho com vocês. Linha trocada, tá? Que eu coloquei linha verde pra não ficar tão aparente. O que que eu fiz aqui? A minha alça é de 3 centímetros. Eu não quero que ela fique centralizada no meio da costura. Eu quero que ela fique mais pro lado maior da minha necessaire, tá? Porque depois essa necessaire ela vai descer aqui e vai ficar muito pra lá. Então, o que que eu fiz? Eu fiz aqui uma marcação de 1 centímetro da costurinha do meio. Poderia ser até menor, tá? É só pra me tapar essa união aqui. Na verdade, eu vou até fazer... Deixa eu ver aqui uma coisa. Vou até fazer com meio centímetro, tá? Essa marcação aqui. Eu quero que venha mais pra cá a alça, então eu vou pegar meio centímetro. Marcando da união da costura, tá? Assim eu tenho certeza que a minha alça vai ficar retinha. Ó, marquei meio centímetro. Aqui eu já tinha inclusive botado a fita dupla face, eu vou tirar. Quem não quiser colocar a fita dupla face, pode ser uma colinha ou pode vir direto, tá? Eu trouxe a fita dupla face porque é mais rápido pra mim demonstrar aqui no vídeo. Ó, meio centímetro eu marquei, mas isso é gosto, tá, pessoal? Se vocês quiserem centralizar, botar um acabamento menor, até mesmo um acabamento que vai, eu acho que ele fica um pouquinho menor, tá? Do que 3 centímetros. Então, feito isso, eu posicionei meio centímetros, eu vou posicionar minha fita dupla face, que isso vai me dar um conforto maior pra costurar a alça. Essa na parte de trás, ou parte da frente, agora na outra parte eu faço a mesma coisa. Ou poderia só colocar a alça aqui direto, tá? Feito isso, eu venho e posiciono agora a minha alça, eu tiro... A fita, como a fita não vai aparecer, ela não precisa ser, pode ser aquela dupla face branca, eu acho até que essa minha é essa. Não é transparente, ó, viu? Então não vai aparecer, não tem problema. Aqui, eu já botei minha etiqueta na posição, se vocês quiserem utilizar outro tipo de etiqueta, pode colocar aqui ou pode colocar depois também. Como essa é de transpasse, eu tenho que colocar nesse momento, tá? Então eu posiciono em cima da extremidade aqui, da posição que vai ser minha, de referência a minha fita. Ó, posicionei. Posso até cortar bem onde ela vai ficar mesmo. Já queimo ela, tá? Pra ela não desfiar. Ó, e agora eu só vou fazer uma costurinha, tá? Então, como nessa parte da frente, como eu coloquei essa etiqueta transpasse acrílico, a minha costura vai ser só aqui e aqui, tá? Já na parte de trás já é mais tranquilo. Já vou queimar uma das partes, ó, pra não desfiar. Vamos tirar a fita. Posiciono a fita, não precisa deixar sobra nenhuma. Ó, tudo no seu devido lugar. Corto sem desperdício. Já deixo cortar queimado ali pra não desfiar no meu rolo. E queimo aqui. Opa, aqui saiu um pouquinho da minha marcação. Pronto. Queimo aqui também. E agora é só costurar. Isso aqui eu não vou usar mais. E agora eu vou passar uma costurinha por volta dessa toda. E também aqui nessa parte da frente, tá? Aqui depois sai, tá? Isso eu disse. Agora aqui é só um pouquinho mais chato, porque a gente vai até começar do lado, que a gente tem que fazer a voltinha ali. Aqui, se quiser fazer uma marcação pra não entortar na hora de costurar, também é legal, tá? Eu poderia ter feito aqui, não fiz. Agora, tô passando trabalho de marcar aqui, ó, com giz até onde a agulha vai bater em cima. Ver se tá tudo bem centralizadinho aqui, tá? Primeira etapa, posicionar os acabamentos. Agora, o passo seguinte é a gente colocar o zíper ou fazer já o fundo, tá? Se vocês quiserem já colocar, esse é o fundo, já colocar o fundo aqui, a gente já faz o zíper. Eu gosto, vou fazer assim, vou fazer o fundo já pra terminar essa etapa aqui. O fundo, vocês, como vão fazer? Um dos lados, vocês dão um piquezinho. Somente um dos lados, tá? Porque a gente fecha o fundo por último. E aqui também centraliza. Une as bordinhas e dá um piquezinho pra gente achar o centro.
Mesma coisa. E agora vamos unir esse fundo, tá? Então, frente, o material com frente, pique com pique, tá? Então, coloca aqui no pique, ó, pode utilizar um clips, pegar... Ó, centraliza, só pra nada sair do lugar e um pezinho de máquina. Feito isso, ó, a gente vai abrir a costura, igual a gente fez ali na parte da frente, abre a costura, ó. Aqui, como tem esse acabamento calça mais grossinho, mas é possível, tá? Ó, aqui a costura. E vamos fazer um pesponto de acabamento aqui. Feito isso, agora do outro lado eu também vou fazer um pesponto, tá? Pra aí ficar essa costura deitadinha. Assim já era suficiente, mas eu gosto de fazer... Deixa eu ver se eu faço. Não vou fazer não. Vou deixar só assim, tá? Mas aí é legal ir ali, eu botar uma colinha aqui, ó. Eu vou colocar uma colinha pra essa costura deitar também, tá? Fazer isso com essa mesma parte, colocar a colinha e já volto com vocês. Mas o processo é o mesmo, tá? Ó. Pique com pique, costurinha e rebater, tá? Olha só, pessoal, a parte de dentro já colada, a parte de baixo a gente não colocou a costura. Então, ou seja, fica a parte interna assim pra baixo, rebatido. Fiz isso nos dois lados, passei colinha e pressionei pra baixo pra ficar certinho. E aproveitei e já fiz o forrinho. Quando tiver nessa etapa aqui, vocês já podem cortar o forro. Eu sempre gosto de cortar o forro um pouquinho maior. Aqui eu tô utilizando o forro bagum. Como é uma peça meio praiana, então eu gosto de utilizar forro impermeável, tá? Olha só, é só colocar em cima do material que vocês vão utilizar de forro e cortar com uma sobrinha. Isso facilita todo o processo, tá? Já deixa essa parte aqui pronta, tá? Aí antes de a gente continuar, nós vamos trabalhar agora na montagem do zíper. 30 centímetros de zíper, tá? Nem mais, nem menos. Faz uma marcação de 1 centímetro de cada lado, ó. Aqui 1 centímetro de cada lado. E aquela ponteira, o acabamento do zíper que foi pra vocês, o que vocês vão fazer? Marcar 1 centímetro de cada lado também, passar a colinha de contato, igual eu passei aqui, e dobrar, tá? Dobra, já ficou ajeitado com a cola de contato. Feito isso, passa a cola de contato novamente aqui e passa no 1 centímetro do zíper. Olha, eu vou dobrar aqui com vocês, tá? Aqui eu ainda não passei a colinha, mas desse lado eu já passei. Então, vou continuar aqui o processo pra vocês verem que é super tranquilo e super fácil de fazer. Então, ou seja, pega a ponteirinha que foi pra vocês, refiladinha, 1 centímetro, passa a colinha, dobra até chegar na marcação que vocês fizeram, desta forma, ó. Só dobrar a colinha sequinha, ela já vai ficar posicionada, ó. Só isso, tá? Que aconteceu o que eu fiz aqui. E daí, depois de fazer isso, vocês vêm com a colinha de contato novamente, já deixa ali secando, passa aqui em cima e passa na ponteira do zíper, onde a gente fez a marcação de 1 centímetro, tanto na parte da frente como na parte de trás. Só até a marcação que vocês fizeram, tá? Agora eu vou trabalhar o outro lado, torcer pra não tirar a cola do outro lado. Cola sequinha aqui eu já fiz, ó, já secou e já fiz e já secou. O que eu vou fazer? Eu vou posicionar meu zíper, a lateral vocês não se preocupem, tá? Porque tem sobra. Na marcação de 1 centímetro que eu fiz, ó. A marcação tá aqui, o final tá ali, ó. Tá? Feito isso, dobro em cima da outra marcação. Dessa forma, simples assim, ó. Já tá posicionado o acabamento. Agora eu venho com a costurinha aqui e faço a costurinha final aqui, tá? Eu vou fazer isso do outro lado também. Mas eu vou esperar secar e vou fazer essa costurinha junto com vocês, tá? Continuando, tá? Não tá 100% seco, mas já dá da gente trabalhar. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Na marcação de 1 centímetro, a gente posiciona o acabamento, dobra em cima, ó. Vai ficar dessa forma. Agora a gente vem e faz uma costurinha. Aqui eu gosto de costurar bem na pontinha, tá? Quase que um pesponto só. Feito isso, tá? Certo? Aqui do outro lado eu tô com linha branca, mas não tem problema que não vai aparecer. Já vou queimar essas linhas. E agora a gente vai marcar o centro do zíper, tá? E colocar o zíper no local. Então, pega pontinha com pontinha, não pode dar pique no zíper, porque senão ele desfia. Então, a gente vai marcar com giz.
ponta com ponta, marcou meio. Ó. Confere outro lado. Eu marco em cima e embaixo, tá, pessoal? Feito isso, eu já tenho o centro do zíper e aqui vocês vão juntar, tá? Lateral com lateral e marcar o meio de cima. Eu já fiz aqui, eu dei um piquezinho nos dois lados, tá? Então, agora a gente vai posicionar o zíper dentinho, olhando pra frente do material, meio com meio, na marcação que a gente fez, por isso que é bom fazer dos dois lados, ó. Com a ajuda do clipe, eu vou posicionar no lugar. Ó, ele tem que sobrar igualmente pros dois lados, tá? Senão alguma marcação não tá correta. Ó, ele vai sobrar mais ou menos 1,5 cm a 2 de cada lado, tá? Então, aqui vocês vão colocar a extremidade do zíper com a extremidade material e posicionar o zíper. Essa sobra aqui depois a gente pode deixar ou tirar, tá? Então, vamos lá. O pezinho aqui, eu tô com um pezinho próprio pra zíper. O primeiro passo que eu faço é esse, depois eu venho e posiciono. A primeira costura é simplesmente de segurança, tá? Bem na beiradinha, só pra colocar o zíper no local. Só coloquei o zíper no local, tá vendo, pessoal? Ainda tenho que arrumar essa costura. Então, agora o segundo passo é colocar o forro. Frente do forro com frente do material. Junta tudo. Como eu tenho sobra, não preciso me preocupar muito com centralizar. Vou fazer outra costura de segurança. Já poderia fazer a costura final aqui, mas eu prefiro assim, porque eu gosto de costurar pro lado onde eu sinto o dentinho do zíper, porque eu gosto do zíper bem pertinho, tá? Então, eu coloco agora aqui, agora que é a minha costura final. Ó, eu sinto aqui o zíper e o meu pezinho é próprio pra zíper, eu encosto no dentinho, tá? E eu não tenho a insegurança de estar entortando, porque eu já fiz uma costura, uma costura prévia, né? Então, ele não vai mexer. Só vou cuidar com o cursor. Ó, eu passo pro outro lado, pra não entortar a minha costura. Aqui eu comecei muito dentro, eu vou dar uma arrumadinha, daí eu viro pro outro lado. Tá? Aqui eu nem vou tirar, tá, pessoal? Essa sobra eu nem vou tirar, não. Não há necessidade. Tá colocado, agora é só rebater, ó. Eu posso rebater com o forro ou a costura lá atrás aparecendo ou não, tá? Põe tudo pra baixo, ó. Dessa forma, agora eu vou rebater esse zíper aqui. Eu vou rebater com a costura atrás, porque nessa necessaire não aparece, tá? Então, fica mais seguro esse zíper. Mas se não, era só deixar essa parte da frente e rebater a parte de trás, tá? Tudo no lugar, tá vendo? Ó, ficou bem retinho no meu zíper, com maior tranquilidade, porque eu fiz 3 costuras. Então, isso me deu segurança que aqui não ia ficar torto, tá? Agora, eu vou fazer o mesmo processo do outro lado. Agora, o próximo passo é a gente fechar essa necessaire, mas antes disso, a gente vai fazer um furinho aqui em cada lado e já colocar o botão colchete, tá? Então, é centralizar, fazer o furinho e colocar o botão colchete no balancinho. Vou ali fazer e já volto. Olha só, pessoal, o que eu falei pra vocês? Antes da gente fechar, dá pra fazer esse processo depois que a peça tá fechada, tá? Mas se fizer nesse momento, se torna mais fácil. Então, o que eu fiz? Eu fiz um furinho centralizando aqui no meu acabamento dos dois lados, tá? Aí, eu peguei a alça a gente vai precisar de 20 centímetros. De um lado, vamos fazer a marcação de 4 centímetros e já passar a colinha de contato, que depois a gente vai fazer isso daqui, ó. Essa já tá até sequinha, já posso fazer. E vamos fazer o furinho pra botar o outro lado do botão com colchete, tá? Mas isso a gente vai fazer no final. Então, vocês marquem aqui, ó, como é que vocês marcam pra saber? Faz o furinho aqui, ou marca o furinho aqui, ó, final daqui com o início do suporte. E pega o furador e faz o furinho dos dois juntos. Ou faz o furinho aqui, depois coloca aqui no final do suporte. Pode fazer uma marcaçãozinha aqui, ó, como eu fiz, ó. Faz a marcaçãozinha e faz o furinho aqui também. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar a alça fixar essa alça aqui, ó, por trás, ó. Isso pode fazer também depois. Ou seja, pega o botão colchete, a parte do acabamento que fica sem acabamento pra dentro. Coloca na alça, coloca aqui no suporte, ó, na furação que a gente fez. Pega um furadorzinho, né, ó.
coloca, tá vendo? Colocou, vai fazer o que eu fiz lá, ó. Coloca outra parte e vai pro balancinho fixar. Essa alça já vai ficar ali colocada, a gente só vai ter que prestar atenção na hora de fechar pra não costurar ela, tá? Então, vai ficar dessa forma aqui, ó, já posicionada, ó, costurada, posicionada, não cai. Depois a gente vai deixar aqui, vamos fechar toda a parte da necessaire com a alça já no local, tá? Então, eu vou lá colocar essa no balancinho e a gente vai vir fechar essa peça. Continuando as duas alças fixas, tá? Agora a gente vai fechar a peça. Como é que a gente vai fechar a peça? É nesse momento que eu falo pra vocês que tem que prestar atenção. Isso aqui tem que ficar pro lado de dentro, tá? Ou pro lado de fora, no caso, né? Ó, aqui pode segurar de alguma forma, ou presta atenção mesmo. Então, coloca isso aqui depois, tá? Então, essa é uma forma facilitada, ó. Vai pegar, unir o fundo, tá? Primeiro passo é unir essa parte do fundo e a parte do forro, ó. Mas a gente vai primeiro fazer essa união do fundo. Aqui daí a gente pode rebater se quiser depois aqui pelo parte da frente ou não. Eu não faço, nessa parte aqui eu não faço costura de pesponto por fora não, tá? Então a gente só vai unir aqui o fundo. Agora a gente vai unir as laterais, cuidando com essa parte aqui da alça, tá? Então, junta aqui, ó, lateral com lateral. Aqui é mais difícil que já a alça já tá no local. Pega o auxílio do clipe, vai ficar tudo no seu devido lugar. Faz um lado primeiro, depois vem faz o outro, tá? O forro a gente vai unir depois. O importante é ficar aqui juntinho mesmo. Dá uma olhadinha naquela alça, se não tá pegando a costura. Ó, puxa ela, ó, tá vendo? Eu puxei, não tá na agulha, então não vai pegar. Ó, tudo casa, tá, pessoal? Tudo casa. Casa aqui embaixo e casa ali em cima, tá? Aí a próxima parte a gente tem que botar o suporte aqui embaixo. Mas nós vamos fechar primeiro toda a lateral e depois a gente vem colocar o suporte embaixo, tá? Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Põe a alça lá pra dentro, ó, pra parte da frente, joga ela lá pra cima. Ó, une as pontinhas aqui, ó, da parte de fora. Aqui, ó, aqui naquela hora que a gente botou o fundo, podia já vir com a costura desde o início, tá? Ia facilitar, mas aqui não tem problema, a gente dobra e junta. Ó, tudo alinhadinho de novo. Confere se a alça tá pra lá, se ela tá bem lá pra dentro. E vamos juntar isso tudo aqui. Isso, antes da gente fechar o forro, tá? A gente agora vai botar o suporte debaixo da peça. Então, vocês vão precisar de 2 pedacinhos de 6 centímetros da alça, que vocês vão utilizar, ou seja, 20 centímetros para o suporte, 20 centímetros para a alça lateral e 6 centímetros para o suporte, tá? Meia argolinha de 2 centímetros ou de 1,5, tanto faz, vai depender do que vocês for utilizar de acabamento de alça, né? E a gente vai colocar no meio. Então, o que eu vou fazer? Ó, vou fechar a caixinha de leite, ó. Vou abrir a peça. Vou fechar essa lateral primeiro, eu vou fechar o forro primeiro, só pra ficar tudo meio alinhado. Peraí, pessoal. O forro, ele não tá 100%. Depois que eu coloquei ele, eu recortei ele todo, me baseando na peça principal. Esqueci de falar isso pra vocês, tá? Mas vocês podem fazer isso antes também. Então, ele não tá 100% casando o forro, igual tá a parte principal aqui embaixo. Mas isso não é problema. A parte de baixo, eu vou deixar um tanto pra desvirar depois, tá? Eu gosto de deixar bastante, na verdade, pra não passar trabalho. Ó, aqui já tá fechado, agora vamos lá. Vamos fechar a caixinha do leite principal e botar o suporte. Então, abre a peça, tá? Abre a peça com vontade, que ela é bem estruturadinha, ela é durinha pra abrir. Costura do fundo com a costura lateral. Vocês vão jogar com uma costura pra um lado, a outra pro outro, pra não agregar a camada. E, ó, antes de fechar, vocês vão pegar a alcinha. Pode marcar se quiser, ou vai no olho mesmo. Daí vocês vão centralizar, ó. Nesse meinho aqui. Ó, aqui eu vou fazer meio no olho. Mas o bom é marcar o meio da alcinha pra ficar tudo alinhado, tá, pessoal? Aqui a pessoa aqui já não... Ó, tá? Meio com meio, junta, põe um clipe aqui pra nada sair do lugar. Um grande. E agora eu vou fechar a caixinha do leite. Caixinha de leite.
fechei, tudo casa, tá? Aqui é a mesma coisa. Abre, já coloca a costura cada uma no seu devido lugar e depois, daí facilita. Depois vem com suporte. 6 centímetros, dobra no meio e extremidade, com extremidade aqui da peça e centralizando. Bom, esse aqui já tivesse coladinho. Bom, mas enfim, vamos lá para não perder muito tempo, né, pessoal? Só ir no olhômetro mesmo. Coloca, vamos lá costurar. Reforça onde é o suporte, onde o pessoal vai puxar, vai carregar. Feito. Agora é só fechar a caixinha de leite do forro e desvirar a peça, que ela vai estar praticamente pronta. E a gente vai finalizar só a alça. Essa é uma peça bem grande, então ela é mais chatinha pra colocar na máquina. Mas ela dá pra fazer inclusive na doméstica, tá? Ó, feito isso, agora a gente vai desvirar ela, tá? Eu vou desvirar ela, porque demora um pouquinho pra desvirar. Abro o zíper aqui, desviro, e daí já volto pra gente finalizar a alça. Eu trouxe pra vocês, antes de acabar de desvirar, uma parte importante que vocês podem ter dificuldade. Como a gente já colocou a alça e ela fica bem justinha, ó, essa parte aqui eu já desvirei, ó, ela fica bem justinha, ela pode ter um pouquinho mais de dificuldade na hora de desvirar, ó, tá vendo, ó? Tô desvirando a peça, aqui pelo, ó. Quando eu faço isso, ó, tá vendo? Ela tá mais junta. Então, qual é a dica? Pode puxar essa alça, tá? Ó, puxa. Puxa porque ela não vai sair. Se ela sair é porque não tava bem presa. Então, que saia na nossa mão e não do cliente, né? Ó, puxei ela. Ó, e daí agora eu consigo desvirar essa parte melhor, tá? Ela vai me ajudar aí a fazer esse processo. Posso pegar uma tesoura sem ponta, porque ela fica bem justinha. E é pra ficar assim, não é pra ficar com um buraco na peça. Ó, feito, tá? Tá desvirado a peça. Que antes de eu botar a alça, eu vou fechar o fundo que eu deixei aberto. Tem gente que gosta de costurar o fundo, a caixinha de leite do forro com o do principal. Nessa peça eu não gosto, principalmente se eu uso o forro bagum, porque esse forro bagum ele é muito fácil de rasgar. Se for um forro de tecido é tranquilo, mas um bagum eu não aconselho porque vai ter dificuldade em desvirar. E vai rasgar, ó, tá vendo? É isso que eu deixei um buraco bem grande, ó, já começou a rasgar aqui, ó, tá vendo? É disso que eu falo. Então agora eu tenho que ajeitar aqui, vou fechar esse forro e daí a gente vem só pra finalizar a alça. Peça praticamente pronta, tá? Fechei o fundo, tá? Ajeitei o fundo direitinho lá, ó. É uma necessaire expansiva, por isso que quem quiser pode utilizar ela assim, ó, aberta, tá? Essa daqui vem pra cá agora que a gente vai finalizar a alça. Mas a ideia agora é a gente fazer ela no formato da box, né? Bom, mas ela já tá praticamente pronta. Então aqui o que eu falei, ó. Aqui eu já desvirei aquela hora, como a colinha já tava seca, já ficou posicionado. Aqui, ó, da mesma forma, deixa eu ver. Aqui eu coloquei ao contrário, olha só, pessoal. Tem que prestar atenção, tá? Aqui eu vou ter que passar a colinha ao contrário. Virar ao contrário. E a cola vai ficar aparecendo. Acho que vou ter que trocar esse lado, mas eu vou finalizar esse lado com vocês aqui, ó. Na verdade, quando vocês colocarem, o lado da dobra tem que estar pra cima, tá? Aqui, ó, o lado da dobra ficou pra baixo, ó. Eu não me atentei na hora que eu coloquei esse lado. E como eu já coloquei cola pra antecipar, não deveria, porque se agora eu iria colocar cola, o ideal é não colocar antes, eu ia virar aqui, né, na marcação ali, ó, e colocar o botão. Se eu fizer isso, vai ficar aparecendo agora a cola aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou ter que ver como é que eu vou fazer pra arrumar esse lado. Mas o processo é o mesmo, eu vou finalizar o lado de cá com vocês. Feito isso, então, vocês não passam cola. Daí depois de tudo colocado, marca 4 centímetros, passa a cola e dobra no 4 centímetros. Vai ficar com 2 centímetros aqui. Aí vocês fazem com o furador um furinho no meio, centralizando. Ó, faz o furinho, tá? Feito o furinho, eu tô utilizando o botão colchete número 14, mas pode utilizar menor até. Aqui ele passa tranquilamente o botão 14 nessa argolinha. Se vocês for utilizar, por exemplo, aqui embaixo uma meia argola menor, já não vai passar quando vocês colocar o botão, não vai sair, tá? Não, a pessoa não vai poder tirar para abrir a parte da necessaire. Então, se atente a isso, tá? Se aqui for, por exemplo, uma meia argola de 1,5 cm, não dá para ser esse botão, por exemplo, tem que ser menor, tá? Então, vamos lá. Fez o furinho, parte bonita para onde vai fechar. Ó, a parte que casa aqui. Eu vou ali no balancinho colocar, já volto. Ó, pessoal, coloquei ali no balancinho, tá bom? E daí tá pronta a necessaire. Daí vocês arrumam esse outro lado aqui, eu vou ter que ver como é que eu vou arrumar, por conta da cola. Ó, esse botão na meia argolinha de 2 passa tranquilamente. E a necessaire tá pronta. Aí, claro, tem que arrumar esse outro lado, né? Ó, mas aqui já dá... Ó, eu vou botar aqui de qualquer forma, só pra vocês... Depois eu vejo como eu vou resolver isso aqui. Só pra vocês... Ó, ela ficaria assim. Pra vocês verem como é que fica o formato dela, tá? Ó,
direitinho. E ela tá pronta, pessoal. Ó. Agora é só ela pegar a forma, mas ela fica uma box, tá? Aqui, claro, tem que arrumar. Mas ó, ela fica uma box bem bonitinha, fechadinha uma box. E quando a pessoa quiser abrir, expandir ela, abre aqui e ela vira uma necessaire quase que padrão GGG, extra G, tá? E é isso aí.